Ah, é, boa, boa. Essa foi boa. Bom, vamos já começar aqui, então, a gravação. E deixa eu partilhar minha tela. Vocês já estão vendo agora? Sim, estamos vendo, sim. Ok, então, começando aqui. Então, lembra, assim, eu realmente não estou vendo mais, só estou com uma tela aqui e se vocês precisarem fazer algum comentário, não adianta escrever no chat, eu não vou ver. Então, vocês têm que abrir o microfone e se manifestar, tá? E pode me interromper a qualquer momento, não tem problema nenhum, pelo contrário, o professor adora ouvir a voz dos alunos, ainda mais assim à distância, para a gente saber que não está falando para as paredes ou só para os vampiros das almas aqui, né, que habitam aqui esse prédio. Então vamos lá. Os assuntos das próximas 4 semanas, aliás, aqui está errado, né? Das próximas 3 semanas, é a parte de classificação não supervisionada. Eu vou fazer a parte de autoencoders, depois variational autoencoders, GANs, que é as redes. Esse é o principal tópico, na verdade, do nosso curso aqui, são as GANs, com as redes adversariais generativas. Metade do nosso curso, metade das nossas aulas vão ser dedicadas a GANs. Mas é importante essas outras duas partes como partes preparatórias para as ideias que estão aqui em GANs. Então, o que é a parte não supervisionada, de classificação não supervisionada? Vamos entender a diferença entre a classificação supervisionada e a não supervisionada. Na classificação supervisionada, existe uma variável que tem um status especial. A variável resposta, que a gente, em geral, rotula com a letra Y maiúscula, né? É o label da observação. Por exemplo, a gente pode ter uma resposta a um label binário quando a gente tem duas classes, a imagem de gato versus imagem de cachorro. No nosso dataset só tem esses dois tipos de imagem e cada uma delas recebe um label, uma classe, identificando se a imagem contém um gato ou se contém um cachorro. Ou então a resposta Y pode ser uma variável multiclasse, que vai ser modelada por uma distribuição multinomial. Por exemplo, o exemplo clássico lá do MNIST, onde a gente tem 10 classes distintas que representam os dígitos que estão no dataset, 0, 1, 2 até 9. Ou então, a gente pode ter a resposta Y aqui como uma resposta contínua. São os problemas de regressão. Um problema clássico, fazer a predição de preço de apartamento a partir das features de tamanho de área do apartamento, se ele tem ou não quantas vagas de garagem ele tem, se ele tem ou não piscina, etc. E existem várias outras variáveis. Então, a resposta aqui, Y, é o preço do apartamento, o preço. Essas outras coisas que eu falei são as features, né? As características do apartamento, elas fazem parte desse outro conjunto de variáveis que estão aqui embaixo, que são as variáveis que não têm o status resposta, e que a gente chama de features, características do exemplo, do dado, do item, né, que a gente tem sob a análise. E, em geral, a gente representa essas features, que não são a resposta, com a letra X, em vez de usar a letra Y, que a gente usa para a resposta. Então, o vetor X, ele tem cada exemplo, cada item de análise, cada imagem, por exemplo, ele tem uma série de cada apartamento, ele tem uma série de características ou features que estão representadas aqui. Nesse caso, P features, né? Então, se a gente tivesse imagens em tons de cinza, por exemplo, as features poderiam ser os valores dos pixels. Imaginando aqui o gato e cachorro, né? O conjunto de imagem, o Y, a resposta é se ele é gato ou cachorro, enquanto que as features seriam os valores dos pixels. Você tem uma imagem colapsada num longo vetor, então, a imagem... uma imagem, sei lá, 10 a 6 pixels, né? Então, ela vai ficar com um vetor de dimensão 10 a 6, e em cada um dos elementos aqui você tem, se a imagem é só tons de cinza, o inteiro de 0 a 255 para representar o tom de cinza.
Se o exemplo for um exemplo de regressão, e a gente está interessado em predizer o preço do apartamento, que é a variável resposta, a gente pode usar como features, como características preditoras desse preço, a área do apartamento, o ano da sua construção, o número de quartos, o número de suítes, uma série de outras características que devem ser as mesmas para todos os itens. A gente precisa ter todos esses itens aqui para todos os apartamentos. Pode ter um ou outro apartamento que alguns desses itens estariam faltando, mas idealmente a gente gostaria de ter a lista de features, né, todos eles medidos em todos os apartamentos que a gente tivesse. Então, essa classificação, quando a gente tem essa variável resposta separada, a gente chama de classificação supervisionada, ou modelos discriminativos. Lembrando que a palavra discriminar aqui é no sentido de perceber diferenças, distinguir, discernir. Quer dizer, o nosso interesse é como que a gente deve inferir ou aprender os valores da variável resposta y num novo exemplo, usando apenas as features X. Então, usando apenas os tons de cinza da imagem, eu gostaria de predizer se vai ser um gato ou um cachorro que está dentro daquela imagem. Ou, usando apenas as características do apartamento, eu gostaria de predizer o preço do apartamento, a resposta. Então, o nosso objetivo é aprender uma função matemática das features y. E qual que é essa função? Essa função, ela é uma função que aproximada para outra função complicada que, em geral, a gente não conhece, que é o valor esperado da resposta dadas as características X. Então, o que está embutido nessa fórmula aqui? Esse é um ponto importante. A gente foi lá e fez o melhor trabalho que a gente podia, por exemplo, para o preço do apartamento, que eu acho que fica mais claro aqui o que eu quero dizer nesse exemplo. Pensa no preço do apartamento. Eu fiz uma lista de features que eu acho que são economicamente viáveis para ser obtidas. Então, eu não estou criando nenhuma feature que vai ser impossível de ser caracterizada. Por exemplo, uma feature que fosse a beleza do apartamento. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Então, é um tipo de feature que seria bacana de colocar lá, seria importante para predizer o preço, mas difícil de ser operacionalizada, né? Vai variar de indivíduo para indivíduo. Como é que eu vou coletar uma base grande de apartamentos em que essa feature, beleza do apartamento, fosse avaliada, né? Fosse medida de forma mais ou menos consistente em todos. Então, esse é um tipo de feature difícil de ser coletada. Então, eu coleto features que são razoáveis de serem obtidas do ponto de vista de homem-hora de trabalho, de execuibilidade, né? Da possibilidade real de obter. Então, eu pego a área do apartamento, o número de quartos que ele tem, a localização do apartamento, etc. E essas features, eu faço uma lista tão longa quanto é possível fazer, e esgoto, então, as features possíveis, e eu gostaria de obter o valor esperado do preço do apartamento, dado, fixado, um conjunto de features nesse vetor X. Então, essa é uma função dessas features. O valor esperado, vocês devem lembrar, para a variável aleatória, ele é um número fixo, né? A y é uma variável aleatória, o preço do apartamento. Apartamentos que têm a mesma área, o mesmo número de quartos, estão na mesma localização, eles podem variar muito de preço. E tem o mesmo ano de construção, mesmo que eu liste aqui um conjunto grande de características, vão existir aspectos do apartamento difíceis de serem mensurados nas features que fazem com que alguns apartamentos fiquem mais caros, outros um pouco mais baratos, de maneira que mesmo que as features sejam todas as mesmas, vai existir uma variação nessa resposta aqui, nesse preço. O que eu estou querendo é que, como a única coisa que eu tenho em mão são as features, eu quero entender qual que é o valor médio, então, desse preço que eu vou obter quando eu fixar as features num conjunto de características X. Então, o que eu quero aqui é obter essa função do vetor X.
O vetor X pode ser longo, pode ter 35 características aqui, ou enorme, no caso das imagens, por exemplo, né? Mas vamos imaginar ainda o preço do apartamento. 35 características, eu quero uma função matemática que pega esses 35 números, mistura eles da melhor maneira que ela puder, se for necessário, toma logaritmo, divide por alguma coisa, se vira, né? Se vira, cria uma função que, dado, imputado X, ele cospe para mim o valor médio do preço do apartamento, dadas aquelas características. Então, em geral, o valor exato, a função real que existe, né, evidentemente, o preço médio do apartamento, dadas as características X, essa função, ela, em geral, é desconhecida e provavelmente muito complexa, muito difícil de ser criada, né, de ser escrita como uma fórmula definitiva, uma fórmula envolvendo apenas funções simples, seno, cosseno, exponencial, logaritmo, soma, subtração, divisão. O que a gente faz é aproximar essa função muito complexa e desconhecida, g de x, por outra função matemática, que eu vou chamar de g chapéu de x, que é muito mais simples do que a g de x. Provavelmente muito mais simples do que a g de x. Quem que vai ser essa g chapéu de x? São as diferentes funções que os diferentes modelos de machine learning fornecem para a gente. Por exemplo, a G chapéu de X é uma instância de um modelo estatístico, pode ser a função que a regressão linear vai fornecer para a gente, para fazer predição, ou então a função que é fornecida pela regressão logística, ou por um modelo SVM, ou, evidentemente, por um modelo de rede neural, que é o que nos interessa nesse curso. Então, essa G chapéu, ela é aprendida a partir das amostras de dados e a partir da fixação, né, da especificação de um modelo estatístico, um modelo que poderia estar gerando aqueles dados que estão no seu dataset. Então, voltando, a gente tem essa função G de x desconhecida, que é essa daqui, que eu quero predizer. O que eu faço é usar G chapéu de x, que é para predizer esse valor de y que está aqui. A G pode ser bem simples. Por exemplo, numa regressão linear, a gente prediz o preço médio do apartamento, que tem features x, num vetor x, com uma combinação linear fixa das features. A gente pega um conjunto de pesos, W1, WP, W1 associado com a feature 1, a área do apartamento, W2 associado com o número de quartos do apartamento, um peso para cada característica, multiplica pelo valor da característica, a área grande, a pequena e tal, e soma um número B aqui, que a gente chama de bias, ou coeficiente, ou intercepto, e esse é a nossa, quer dizer, a nossa função G, que a gente está procurando, é a função G chapéu, que tem essa forma específica, que melhor aproxime essa função que está aqui em cima, que provavelmente não tem esse formato real aqui. Provavelmente a função real do preço do apartamento deve ser uma função mais complexa do que essa coisa muito simples que está aqui. Se a gente estivesse usando um modelo de regressão logística, a gente ia querer aprender a função o y aqui com essa função g chapéu, que vai ter essa outra forma. Aqui não é exatamente para o preço de apartamento, porque as g que são escritas dessa forma, elas têm números, valores entre 0 e 1, para qualquer que sejam os x's aqui, né? Então, em geral, essa G chapéu ela é usada mais para problema de classificação. Classificar se, vamos supor que os apartamentos, a resposta é se o apartamento tem um preço alto ou baixo, acima da média ou abaixo da média. Então, era isso que a gente estaria tentando predizer. Mas o fato é que a forma aqui do G chapéu é uma forma mais complexa do que essa daqui de cima, mas ainda assim simples. Você continua tendo que pegar uma combinação linear aqui das features e somando com o vício aqui, o bias, e depois você aplica essa transformação simples. Você exponencia esse número, com o menos na frente, soma um 1 e divide 1 por tudo isso daqui. Parece uma coisa complicada, mas você já estudou isso aí em outros cursos, você deve ter visto que essa daqui é simplesmente para criar uma função na forma de S, para que a função G chapéu ela seja crescente ou decrescente de 0 até 1, à medida que você percorre, você anda aqui no espaço multidimensional.
Ou então a G pode ser mais complexa do que esses dois casos aqui, e ela usando vários passos hierárquicos até chegar no G chapéu de X. Por exemplo, a Y chapéu pode ser a saída de uma rede neural. Ela não é escrita dessa forma tão simples aqui, como uma fórmula, mas ela sim envolve uma série de pesos, uma série de transformações lineares, aplicando camadas, funções do tipo ReLU ou outras funções que vão fazendo com que ela não seja puramente linear, mas no final, mesmo que ela seja uma combinação complexa em vários passos hierárquicos, mas é uma combinação de funções simples, de funções lineares. Então, com certeza, a Y chapéu aqui, que é a nossa G chapéu, ela é uma aproximação simplificada dessa função G de X. Afinal de contas, Deus provavelmente não criou o problema que você está analisando usando uma rede neural. Então, esses modelos discriminativos, que são esses modelos onde existe essa variável y, que é a variável resposta, o nosso objetivo o tempo todo é inferir o valor de uma variável, que é a y, a resposta, como função das features x, g de x. Não nos interessa, nesses problemas supervisionados, não nos interessa em nada saber como que o x, as features, se distribuem na população. Então, não me interessa saber, por exemplo, o x1 sendo a área do apartamento, qual que é a chance de eu ter mais do que 300 metros quadrados? Qual que é a chance de ter um apartamento com mais de 300 metros quadrados na população, né, no conjunto de apartamentos na região que eu estou estudando? Qual que é a chance de que a variável x1 seja maior do que x3? x1 é o preço de alguma coisa no instante 1, x3 é o preço da mesma coisa, a ação, no instante 3. Talvez não me interesse olhar isso daqui. Eu estou interessado só na resposta, que é, sei lá, o rendimento da minha carteira. Eu não me interessa saber se no instante 1, qual que é a chance da variável, da feature x1 ser maior do que x3. Qualquer tipo de cálculo envolvendo as features não me interessam em geral. Pode me interessar como um aspecto lateral, como uma necessidade de verificar se existe outlier, se tem missing value e tal, mas o foco da análise, da classificação supervisionada, é isso aqui em cima. Na verdade, é entender apenas como que uma variável especial, que é a variável resposta, como que ela responde às mudanças na x. Quer dizer, quando eu variar x, quando eu fizer x mudar de valor, como é que o y responde, como é que ele varia. É só com isso que a gente se importa no modelo de classificação supervisionada. E na classificação não supervisionada? Bom, aqui cada exemplo ele vai possuir P variáveis importantes para mim, y1, y2, yp. A gente vai ter um grande número de exemplos e o interesse está na distribuição conjunta dessas variáveis y que estão aqui. Não existe uma dicotomia criando uma variável resposta oposta a outras variáveis que eu chamo de features, e que eu uso as features para prever uma variável especial, que é a resposta. Só existem variáveis respostas. Todas as y são de interesse para mim. Não tem um conjunto de features ao qual elas respondem. Então, o que a gente faz com esses dados? Qual que é o interesse? É em descobrir estruturas não óbvias nesses dados, nesses conjuntos de valores aqui que você mede nos itens. E as tarefas básicas, assim, o que a gente quer dizer com descobrir estruturas não óbvias? As tarefas que tem por trás dessa linguagem aqui quase poética, né, são as seguintes. Primeiro, reduzir a dimensionalidade e visualizar os dados. Muitas vezes esse número de variáveis aqui, o P aqui, é muito grande e fica difícil você entender o que são esses dados, o que está acontecendo com essas variáveis. Então, uma das coisas que a gente quer, será que não existe, em vez de ter 3.000 variáveis para cada item, para cada exemplo, será que eu não posso reduzir isso a um número bem menor
de variáveis e, basicamente, ser capaz de fazer tudo que eu faria com 3.000 variáveis, conseguir fazer só com, sei lá, 15 variáveis? Será que eu não consigo fazer essa redução tremenda aqui, de maneira que agora cada item, em vez de eu precisar guardar 3.000 valores, eu posso guardar só 15 e, basicamente, fazer tudo que eu faria com os 3.000 números, eu posso fazer só com 15? Também entender, visualizar os dados, tentar entender o que está acontecendo. A descoberta de clusters, grupos ou classes. Aqui, não existe um rótulo para classe, não existe uma variável y. Mas, ainda assim, eu posso pensar que existem grupos distintos lá dentro que deveriam ser classificados de formas diferentes. Por exemplo, eu estou numa plataforma de recomendação de itens para usuários e eu gostaria de entender os meus usuários de uma maneira mais simples, reduzindo esses usuários a grupos, a clusters, a indivíduos que têm comportamentos similares. Então, o que eu vou tentar fazer com uma base de variáveis que medem o comportamento dos usuários, e aí essa base é muito grande, eu gostaria de entender, assim, será que eu não posso separar os meus milhões de usuários em talvez 10 grupos, 15 grupos, que tenham uma semântica por trás deles, que tenham um significado, que tenham uma interpretação. Esses são os usuários frequentes que gostam desse tipo de filme. Esses aqui são os usuários frequentes que gostam desse outro tipo de filme. Esses aqui são os usuários muito ocasionais que gostam. Em suma, separar os meus dados, a minha população, o meu grupo de pessoas em classes, em grupos, embora não exista um rótulo pré-determinado. Na verdade, a ideia é exatamente criar o rótulo, criar uma classe para os indivíduos que estão lá dentro. Uma outra tarefa é a descoberta de estrutura. Então, isso aqui eu não vou falar muito sobre isso. Existe um curso que eu costumava oferecer, o curso de modelos gráficos probabilísticos. A ideia é descobrir toda a estrutura de causalidade que está envolvendo essas diferentes variáveis aqui. Que variável afeta que outra, qual variável causa a outra, em que ordem isso é feito, é possível fazer essa descoberta, como é que a gente faz esse tipo de inferência. E, finalmente, a quarta tarefa que é importante, os modelos generativos ou as GANs, que é o assunto do resto do curso, da minha parte do curso aqui. E aí eu não vou... Basicamente, os modelos generativos são modelos probabilísticos para a gente gerar novos exemplos. Falando assim, parece uma coisa desinteressante. Não parece uma tarefa tão relevante. No entanto, a gente vai ver, vocês já devem ter visto, porque é muito chamativo, né? Já devem ter visto em vários lugares exemplos incríveis do que as GANs podem produzir. Mesmo que vocês talvez não soubessem que eram as GANs que estavam por trás, vários dos exemplos mais incríveis aí de Deep Learning são baseados nas GANs. Então, antes de entrar nessa parte Então, todas essas outras tarefas que estão aqui em cima, gente, eu não vou falar muito sobre elas. São tarefas importantes que num curso de Machine Learning é estudado. Esse daqui é um assunto grande, que às vezes é só um pedacinho nos cursos de Machine Learning, às vezes é um curso inteiro, como que eu costumava lecionar. O nosso foco aqui é só nessa última tarefa aqui, que eu não expliquei muito, porque a gente vai gastar o resto do curso, o resto das aulas aqui das 3 semanas fazendo isso. Antes de entrar na parte dos modelos generativos, vamos falar de alguns dos desafios que a gente tem em alta dimensão, que é como eu estava falando aqui antes, a gente tem um Y aqui, que é esse vetor, que vai ter P variáveis. Em geral, esse número P vai ser um número grande. E existe um desafio ao trabalhar com vetores de dimensão grande, que é chamado de maldição da dimensionalidade, ou Dimensionality Curse, em inglês. Dados de alta dimensão, eles costumam viver na fronteira do espaço amostral. E isso torna as análises, às vezes, mais complicadas. E isso é que está por trás dessa maldição aqui. E essa maldição, ela não ocorre em dimensões menores. E para entender isso que eu estou falando aqui,
Deixa eu dar um exemplo inicial. Vamos pensar em dados aleatórios que têm uma distribuição uniforme no quadrado no eixo horizontal de -1 até 1 e no eixo vertical de -1 até 1. Então, é um quadrado centrado no zero, né, na origem, 0, 0, e com lado 2. Ele é paralelo aos eixos ortogonais. Imagina agora que você centra um disco na origem também e põe um disco com raio 1. Então, esse exemplo aqui, ó, você está gerando dados no quadrado. O quadrado aqui, ele está aqui o meião, né, é a origem, 0, 0. Ele tem lado 1, aliás, desculpa, ele tem lado 2, então ele vai uma unidade para cá, uma unidade para cá, vai de -1 até 1, e a mesma coisa aqui no eixo vertical. E agora eu quero me concentrar, eu vou colocar um círculo centrado aqui no meio, na origem, um círculo de raio 1, de maneira, e vou me concentrar apenas nos pontos que estão caindo dentro desse círculo, nos pontos aleatórios que foram gerados de maneira uniforme, que caem dentro desse círculo, ou seja, só nesses pontos aqui. Na verdade, eu acabei gerando pontos diferentes aqui da esquerda e da direita, mas imagina que os pontos que estão aqui são aqueles pontos que estão aqui na direita e que fazem parte do círculo centrado na origem. É possível, nós não vamos fazer isso aqui no curso, mas é possível você calcular qual que é a probabilidade desse ponto aleatório que você está gerando no quadrado, qual que é a chance dele cair dentro daquele círculo. Esse círculo que está aqui de raio 1 e tal, que eu mostrei anteriormente. Pois bem, esse cálculo de probabilidade ele não é difícil de fazer, ele dá π sobre 4, que é mais ou menos 0,79. Quer dizer, 80% dos pontos que você gerar no quadrado, 80% dos pontos aleatórios que você gerar aqui vão cair dentro desse círculo de raio 1. Ok, o que acontece quando a gente passa para a dimensão 3? Eu passando para a dimensão 3, eu agora estou pensando em gerar dados uniformemente, né, completamente ao acaso, num cubo tridimensional. Aqui está de novo errado, tá, gente? O lado não é 1, não. É de lado 2, né? Vai de -1 a 1, tá? É centrado na origem e com lado 2. De maneira que eu posso colocar uma esfera que vai ficar circunscrita dentro desse cubo, né? E vai tocar nas laterais do cubo, porque ela está centrada na origem, 0, 0, 0 agora, e com raio 1. Assim, ó, assim, né? É um cubo aqui, a origem está aqui, essa esfera aqui tem raio 1, então ela vai de -1 até 1 em cada um dos eixos coordenados, e assim como o cubo. Vocês estão vendo agora que parece intuitivamente, visualmente, que sobra mais área fora da esfera do que sobrava área aqui fora do círculo, assim, dentro do quadrado, né, e fora do círculo. Aqui parece que o círculo consome praticamente tudo da região onde estão os dados. Aqui, no caso do cubo, parece que essa esfera ocupa um pouco menos de espaço. Mas você pode fazer o cálculo, como a gente fez antes, né? É possível fazer um cálculo de probabilidade perguntando o seguinte: qual que é a chance de um ponto aleatório gerado nesse cubo tridimensional cair dentro dessa esfera? Com essa probabilidade, que antes era praticamente 80%, ela agora abaixa para praticamente meio. Ou seja, apenas metade dos pontos que você gerar no cubo vão cair dentro dessa esfera que está aqui. Vamos aumentar a dimensionalidade, já não vai ser possível mais fazer desenhos, né? Mas vamos imaginar que a gente tem dados gerados uniformemente dentro de um cubo de alta dimensão. Um cubo de -1, 1 com o Dzinho aqui. Então, é um cubo de 4, 5, 10 dimensões. Dimensão 10 é um espaço de dimensão maior, quer dizer, são vetores com 10 posições ou com 8 posições, com um D maior do que 3. E vou pensar numa esfera, quer dizer, em vetores que têm essas mesmas dimensões 10, mas que estão restritos a que a soma das suas coordenadas é elevada ao quadrado e tira a raiz quadrada, isso é menor ou igual a 1. Ou seja, estão dentro da esfera D-dimensional de raio 1.
De novo, um cálculo de probabilidade que não é complicado, mas que a gente não vai fazer aqui, não é necessário você saber como que isso é feito, é só para entender aqui o problema da maldição da dimensionalidade. Mas um cálculo de probabilidade faz com que a gente descubra que a chance do y cair dentro dessa esfera d-dimensional, ela é mais ou menos, de maneira aproximada, é meio elevado à dimensão. Então, o que acontece quando você vai aumentando a dimensão? Essa probabilidade ela vai caindo exponencialmente para zero com o aumento da dimensão. Por exemplo, com d igual a 10, a probabilidade já é de apenas 0,001. É muito pequena. Ou seja, a imensa maioria dos pontos que você geraria aqui dentro desse cubo d-dimensional, eles estariam fora da esfera d-dimensional centrada na origem. Então, em alta dimensão, os dados uniformemente distribuídos no hipercubo, eles estão nos cantos e não no miolo central. E é isso que é a maldição da dimensionalidade. O fato de que várias das intuições que a gente teria sobre como que os dados estão localizados nesse espaço d-dimensional, várias dessas intuições elas se perdem e a gente passa a encontrar alguns resultados um tanto estranhos, um tanto diferentes. Mas é uma maldição ou uma bênção? Porque quando eu estou fazendo esses cálculos aqui, supondo que os dados eles estão uniformemente distribuídos no hipercubo. Entretanto, na maioria das vezes, os dados reais, eles não são uniformemente distribuídos dentro de um cubo, um quadrado, eles, na verdade, ficam mais concentrados em algumas regiões ou em outras. São os valores que são mais característicos da população. Eles não têm uma distribuição uniforme num espaço d-dimensional. O que acontece é que, se você olhar para os dados num espaço maior, eles, em geral, eles estão concentrados no que a gente chama de variedades diferenciáveis, ou em inglês chama differentiable manifolds, e que são equivalentes à mesma coisa que uma superfície em 3 dimensões. Quer dizer, a superfície numa dimensão maior do que 3, ela recebe esse nome aqui todo sofisticado de variedades diferenciáveis em matemática. Mas o que seria isso, por exemplo, o que eu estou querendo dizer aqui com esse blá blá blá? No caso tridimensional, esse aqui é um exemplo clássico que chama o rolo suíço, é o bolo de rolo suíço, né? Você imagina que você tem dados num espaço tridimensional, mas em vez desses dados estarem espalhados uniformemente nesse cubo, eles, na verdade, estão concentrados nessa região de dimensão bem menor. Essa folha aqui que está dobrada desse jeito mais sofisticado. O objetivo aqui não é dizer que tem algum exemplo real em que os dados vão aparecer desse jeito que eu estou desenhando aqui. Não, isso aqui é um exemplo matemático, puramente ilustrativo, só para passar a ideia de que quando a gente está em espaços de dimensões grandes, os dados reais eles não costumam encher esse espaço inteiro. Eles costumam estar uniformemente dentro desse espaço. Eles ficam concentrados em pedaços desse espaço. E muitas vezes esses pedaços eles podem ser reduzidos na sua dimensão. Em vez de 3 dimensões, por exemplo, se a gente tivesse uma estrutura matemática legal que pudesse fornecer isso para a gente, a ideia seria, tenta descobrir que esses dados, na verdade, eles estão, de fato, ao longo de uma folha bidimensional. Um papel bidimensional que foi enrolado em 3 dimensões. Então, se você descobrir isso e descobrir a maneira certa de desenrolar esses dados aqui, de maneira que você pega essa folha que está aqui dobrada assim, ou enrolada assim, e desenrola essa folha, você pode representar, em vez de usar 3 dimensões para representar esses dados, você pode usar apenas 2 dimensões que está aqui, porque num novo sistema de coordenadas, um sistema de coordenadas que caminha ao longo dessa folha curva, aqui nesse espaço tridimensional, a gente, na verdade, só precisa de 2 coordenadas para fazer isso. E se eu
percorrer, então, essa folha desdobrada, o que eu estou fazendo é percorrendo esse espaço aqui nas variáveis originais, nas coordenadas originais. Professor, uma dúvida. Oi. Quanto a essa questão que você falou agora de, digamos assim, desenrolar aquela folha e passar para bidimensional. Isso seria algo, por exemplo, além do PCA, óbvio, mas isso seria algo equivalente a Além utilizar, do por que, exemplo? desculpe? Além do PCA. Ah, Isso seria algo equivalente a utilizar, por exemplo, um método kernel ou um SVM para poder transformar esses dados? não, os SVMs e tal, eles não são muito apropriados para isso aqui não, tá? Para redução da dimensionalidade. Existem outras técnicas que estão sendo tratadas para você descobrir essas variedades aqui, mas a gente não vai tratar disso no nosso curso. Nós vamos ver uma maneira de fazer isso sim, inclusive na aula de hoje, o autoencoder é uma maneira de fazer isso, de fazer esse desenrolamento aqui, mas a única técnica que a gente vai ver são essas que estão bastante ligadas a Deep Learning, mas existem outras técnicas existentes, o SVM não é uma delas. Entendi, obrigado. Alguns dos desafios de alta dimensão, gente, além desse que eu acabei de falar, a gente tem o problema do o que eles chamam de crowding problem, que é o seguinte, é um objetivo que aparece sempre. Você quer projetar os seus dados que tem muita dimensão, num espaço menor, mas mantendo as distâncias relativas entre os dados. Então, deve existir uma dimensionalidade intrínseca, mais ou menos a mesma coisa que uma dimensionalidade mínima, abaixo da qual você não consegue garantir, né, ou manter as distâncias relativas entre os dados. Então, se você força os dados numa dimensionalidade menor do que a intrínseca, acaba levando a uma espécie de colapso. Por exemplo, se você tem esses 3 pontos aqui nesse espaço, mantendo essas distâncias aqui entre eles, né? Então, essas duas aqui iguais, essa daqui também igual entre si, são um triângulo equilátero, as arestas. Se você tenta, de alguma maneira, achar que uma direção, um D, né? Uma direção, um vetor aqui, onde você projetaria esses pontos nessa direção, e mantendo essas distâncias entre eles, você não vai conseguir isso. Não tem jeito, vai acabar colapsando e gerando um problema. Então, existe provavelmente um ponto ótimo aqui para fazer essa redução que a gente está falando. Então, nosso objetivo vai ser tentar entender os dados de alta dimensão numa dimensão menor, mas não tão pequena a ponto de destruir a relação que existe entre os dados que estão lá. Então, como fazer isso depende um pouco de cada uma das técnicas que a gente tem que tratar, e a gente vai começar aqui a ver uma dessas técnicas que é importante no nosso curso, que é o autoencoder. Então, gente, o que eu falei até agora é só realmente uma introdução muito genérica para o problema de classificação não supervisionada em Machine Learning. A gente, no curso lá do Adriano, vocês devem ver isso com muito mais profundidade, as muitas técnicas que existem para classificação não supervisionada. A gente vai se concentrar aqui no nosso curso em algumas dessas técnicas, porque Deep Learning é fogo, né? A cada semana tem coisas novas aparecendo, é difícil de você acompanhar. Nós vamos estar vendo aqui apenas algumas das técnicas de classificação não supervisionada, as mais clássicas, as mais importantes. E a gente vai começar com os autoencoders. Então, o que são os autoencoders? Os autoencoders são redes neurais que vão ser treinadas com o objetivo de copiar a entrada, o input, para o output. Ou seja, a gente vai querer que a entrada seja aproximadamente igual à saída. Não é um procedimento supervisionado com labels. O objetivo é reproduzir da melhor maneira possível a entrada. E isso parece esquisito, né? Assim, dito dessa maneira que eu falei aqui em cima, você fica assim, mas se você quer, para que você quer reproduzir a entrada? Se você quer reproduzir a entrada, você copia a entrada. Na verdade, o objetivo é aprender representações, que a gente chama de encodings, representações de dimensão menor do que os dados. Representações que sejam pequenas. E aqui o pequenas vai ser, em geral, o vetor vai ter uma dimensão pequena, bem menor
do que a dimensão do vetor de dado de entrada. Eu não vou falar sobre coisas complicadas, assim como grafos ou coisas assim, tá, gente? No nosso caso aqui, eu vou estar tratando de vetor mesmo, tá? Imagens, os exemplos mais simples. Essa representação econômica, ela vai servir para sugerir automaticamente features que representam bem as entradas e fazer a redução de dimensionalidade, representar os dados de entrada de maneira econômica. A essência do processo é um algoritmo em 2 passos. Primeiro, a gente representa o vetor de entrada de uma forma comprimida, via uma coisa que a gente vai chamar de rede encoder. Em seguida, a gente recupera essa entrada usando a representação comprimida que foi criada no primeiro passo. Então, eu coloco aqui, eu não sei se eu lembrei de colocar as referências de todas as imagens que eu vou usar aqui, tá? Várias delas são imagens clássicas. Esse daqui, eu tirei desse texto aqui, Deep Learning com R, mas na verdade existe o texto mais conhecido, é Deep Learning with Python, com Python, do François Chollet. É um texto espetacular. Eu gosto demais desse texto. Eu tenho o livro dele em primeira edição, saiu agora a segunda edição, e do jeito que a gente ficou pobre em reais, está impossível comprar o livro. Então eu peguei emprestado lá na biblioteca russa e vou devolver o dia que eu comprar a segunda edição do livro do François Chollet. Então, Deep Learning com Python, o Python, é desse cara aqui, Chollet, dele sozinho, Chollet, é o cara que criou o Keras, e que é, inclusive, a plataforma que a gente vai usar aqui na nossa semana. Na próxima aula eu vou gastar um tempo explicando Keras. Vocês usaram, parece que o pessoal, tanto o Pedro quanto o Flávio, não usaram Keras com vocês anteriormente, né? Eles citaram um pouco, professor, mas ninguém chegou a explicar, tipo, dar um exemplo de código, nada não. Só deram uns notebooks pra gente fazer, só que na aula em si não ensinaram, não. Eu sou mais old fashion, viu, gente? Eu detesto várias dessas. Eu detesto gastar um tempo gigantesco aprendendo coisas simples que podia ser explicada em 15 minutos e que não é conhecimento real, é só informação, né? Então, eu vou gastar um tempo aí com vocês falando Keras. Para quem já souber tudo isso, pode até se desligar da aula nesses momentos, porque pode ser muito básico para algumas pessoas. Eu gastei um tempo enorme aprendendo várias coisas do Keras, então eu quero gastar um tempo explicando. Mas vamos lá. Então, o autoencoder. Vamos voltar, que a aula de hoje eu não vou mexer com código, não, tá? Só na próxima aula. Então, o autoencoder, ele vai funcionar da seguinte maneira. Você vai ter um input original. Aqui o input original é uma imagem do MNIST. A gente vai passar por essa encoder que está aqui, que vai ser uma rede neural. E a gente vai obter uma representação condensada, comprimida dessa imagem. Lembra que isso aqui, na verdade, é um vetor, né? O MNIST acho que é 28 por 28. Então, é um vetor com umas quase 800 entradas, e a gente está reduzindo ele a um vetor pequenininho aqui, ó, com 3, 4, 5, 5 vezes 2, 10 elementos apenas. Então, essa imagem, ela é de alguma maneira representada, codificada, comprimida num vetor de dimensão 10 apenas. E, em seguida, eu quero pegar esse vetor, esquecer a imagem original, pegar apenas a representação comprimida e passar pelo decodificador, que vai ser outra rede neural. O objetivo é que esse decodificador consiga voltar com a imagem original, tão próxima quanto possível da imagem original. Vocês veem que ela não é exatamente igual, tem um pouquinho de borrado aqui, dos lados, etc. Não é exatamente igual ao input original. Entretanto, ela é muito parecida. E a gente conseguiu isso, em vez de guardar toda a imagem com 800 números, 800 valores, eu, na verdade, precisei guardar apenas 10 números. Então, esse aqui é o framework de desenvolver, assim, abrindo um pouco mais essas duas caixinhas aqui, encoder e decoder. O que vai ser? O objetivo é, você tem um input, vamos pensar sempre numa imagem aqui, mas não precisa ser uma imagem, pode ser um texto, pode ser outra coisa, tá, gente? Não precisa ser, pode ser características do apartamento, pode ser outra coisa. Mas vamos trabalhar, em geral, com a imagem aqui.
Você vai passar essa imagem aqui pelo encoder, que é uma rede neural, e obter aqui um vetor que eu vou chamar de Z. Esse vetor é uma representação comprimida em baixa dimensionalidade do input, do X. E a rede que está aqui, ela vai estar codificada por esse conjunto de pesos aqui, os bias e os pesos dessa rede, que vai ser esse vetor φ. Depois eu pego esse vetor comprimido, que em geral eu quero que seja de dimensão muito menor do que x, e passo pelo decoder. O decoder é outra rede neural que tem outro conjunto de pesos, que eu estou chamando aqui de θ. Esse conjunto de pesos dessa rede, ele me ajuda a pegar esse vetor de dimensão 10, amplificar ele até que ele volte para ser um vetor igualzinho era o vetor de entrada, igualzinho no sentido de mesma dimensão do vetor de entrada. E eu quero que não só ele tenha a mesma dimensão da entrada, mas que esse x' que está aqui, que não é igual à entrada, embora ele não seja igual, eu quero que ele seja praticamente idêntico. O ideal é que ele fosse idêntico, mas eu não vou conseguir fazer essa coisa idêntica, porque ao fazer essa redução, eu acabo perdendo alguma informação que estava lá no x, né? E aí dificilmente eu consigo recuperar de maneira exata o que está aqui do lado de cá. Em alguns casos eu recupero melhor, em alguns exemplos, em algumas aplicações essa redução ela não perde muito, em outras ela perde bastante, depende aí um pouco da aplicação que você está usando. Então, em geral, esse encoder e o decoder, eles vão ser duas redes neurais, e o φ e o θ são os pesos das duas redes. Então tá aqui a ideia, né? A gente vai ter uma imagem original, repetindo aqui quase que pela 10ª vez. Aí ele passa aqui pelo encoder e ele gera uma codificação dessa imagem, em geral uma codificação de baixa dimensionalidade. E aí eu passo esse código aqui pela próxima rede neural, que é o decoder, tentando reconstruir a imagem original. Então tá aqui um outro exemplo com o Fashion MNIST, que é um conjunto de dados que vocês talvez já tenham visto aí para trás, né, em alguma das aulas ou do Flávio ou do Pedro, em que essas imagens aqui foram reconstruídas a partir do autoencoder. Então dá para ver que você tem uma certa perda, né? Você recupera razoavelmente bem, mas tem uma certa perda. O Li, por exemplo, que está escrito aqui no meio dessa blusa, nunca conseguiu ser recuperado exatamente aqui. Mas o formato geral da blusa, né, os braços, etc., isso foi recuperado razoavelmente bem. Bom, o PCA, que é o componente principal, ele pode ser visto... Oi? Só uma dúvida lá no slide anterior. No caso, se para esse Li, no caso desse Li, se ele fosse recuperado totalmente, poderia ser o caso de overfit, por exemplo? Não, sim, até poderia ser o caso de overfit, mas em geral a gente gostaria de checar se o autoencoder está funcionando bem com os dados de teste, né, que não foram passados pela rede. Então eu pegaria esses dados aqui que nunca foram vistos anteriormente, então eu não teria tido exemplos aonde esse Li não teria aparecido, eu tentaria recuperar. Se eu conseguir recuperar o Li aqui dentro, é porque o autoencoder está fantástico, ele está recuperando de maneira precisa até aspectos, detalhes, né, das imagens que não estavam no conjunto de dados original. Aí não seria um overfit, né, porque ele não estaria super ajustado apenas aos dados de treinamento. Ele estaria recuperando de maneira muito boa, mesmo exemplos novos que têm características um pouco diferentes das anteriores. Mas sim, se isso aqui fosse do dado de treinamento e eu recuperasse de maneira muito perfeita, eu poderia ficar desconfiado de que teria overfit, mas aí a maneira da gente checar se é overfit ou não é olhando para os dados de teste, né? Tá ok, professor. Obrigado. Ok. Então, o PCA... ele pode ser visto como um encoder linear, um autoencoder linear. Eu esqueci aqui o auto, tá, gente? O autoencoder não é só um encoder, porque o autoencoder ele tem um encoder e um decoder, né? Aqui devia ser o autoencoder mesmo, o processo inteiro. Ele pode ser visto como um autoencoder que usa, em vez de usar redes neurais, aqui nesses dois pedaços, o que ele faz é só uma transformação linear. Você passa do X
para um novo vetorzinho menor, e esse vetorzinho menor ele é obtido com uma transformação linear, uma matriz só. E do mesmo jeito você pega essa representação pequena e tenta ampliar ela de volta para o X aqui, usando outra matriz aqui, que seria o decoder. Vamos ver que matrizes são essas. No caso, então, do PCA, que é, né, a versão antiga de autoencoder, você imagina que você tem uma entrada, um X, que é um vetor de dimensão N. E você tem amostras de X, vários vetores de dimensão N, você obtém a matriz de covariância S, ou a matriz de correlação desses vetores X. Né? Eu estou resumindo aqui, porque a gente não vai ficar estudando PCA aqui no nosso curso, estou resumindo aqui como é que o PCA funciona. Você obtém a matriz de covariância ou a matriz de correlação das features, das variáveis que fazem parte desse vetor X, e vai ser uma matriz N por N, então, porque o vetor é de dimensão N, e você obtém os N autovetores dessa matriz. Você ordena esses autovetores de acordo com os autovalores associados com esses autovetores. E dentre os N autovetores, você vai ficar apenas com o número K deles. Em geral, o que você quer é que esse K seja muito menor do que N. Como que você escolhe esse K, etc., isso fica lá para o tópico de PCA. Não, mas você vai escolher esse K de maneira que eles são os Ks com os maiores autovalores e, supostamente, daqui para frente, depois de K, os autovetores, eles têm autovalores pequenininhos. Então, cada um desses K autovetores, ele é um vetor coluna de dimensão N. Lembra que eu estou obtendo os autovetores da matriz N por N. Então, o autovetor é um vetor de dimensão N. Eu estou pegando K desses autovetores. E eu empilho, eu coloco esses autovetores, esses K autovetores, como colunas de uma matriz que eu estou chamando de V. Essa matriz aqui. E aí eu vou ter a representação do vetor X como um vetor de dimensão K. Lembrando aqui que o K, eu estou pegando um K bem menor do que N. Então, esse meu vetor C aqui, deveria ter usado Z, né, igual eu estou usando lá no autoencoder, mas é a representação comprimida do vetor X. E essa representação ela é obtida pegando essa matriz, que é uma matriz N por K. Eu transponho essa matriz, então vai ficar uma matriz K por N, aplico no vetor X, que tem dimensão N, e fico no final com um vetor K por 1, que é esse vetor aqui. São as coordenadas do vetor X na representação, na base representada pelos autovetores, e eu estou pegando apenas as primeiras coordenadas, as K primeiras coordenadas nessa representação na base dos autovetores. Depois que eu faço isso, essa representação, isso aqui seria o meu Czinho que está aqui, ó. O meu autoencoder aqui é simplesmente isso aqui, ó. Então, muito mais simples do que uma rede neural. É pegar uma matriz e aplicar nesse X aqui e obter esse vetor. Depois que você tem essa representação aqui, que é só de dimensão K, em geral muito menor do que o N do X, e aí você perdeu várias características que estão lá no vetor X, você vai tentar recuperar o vetor X de novo. Você vai passar pelo decoder. Quem que é o decoder no caso do PCA? É simplesmente a mesma matriz V. Se aqui você usou a V transposta, aqui você vai usar a V sem transpor. Então é a matriz N por K. É a matriz com os autovetores como colunas. E você aplica isso no vetor C de dimensão K por 1, recuperando, né, ou obtendo um vetor X', que em geral é diferente do vetor original, porque você jogou fora aqui várias coordenadas, várias características do X, então em geral eles são diferentes. Mas essa representação que a gente faz aqui, você demonstra matematicamente que se você quer fazer esse autoencoder usando uma matriz aqui e depois fazendo a mesma matriz, né, usando uma matriz aqui no decoder e usando essa matriz transposta aqui no encoder, se você quer fazer isso usando uma matriz, então V, a melhor matriz que você pode fazer, no sentido de minimizar a diferença entre esses dois caras, é a matriz de autovetores. Por isso que os PCA são tão conhecidos, tão usados, né? E a gente vê isso, por exemplo, lá no curso de Fundamentos Estatísticos, Ciência dos Dados. Para quem já viu, você deve lembrar disso lá, que a gente estudou esse teorema lá. Então,
Aqui a representação latente, né, fornecendo então esse Czinho pequenininho, e aqui o X, aqui está escrito X', né, mas era o que eu estava chamando antes de X chapéu, né, que é a tentativa de recuperar o X aqui. É uma estimativa, um fit, né, um ajuste para o X original. E, em geral, esse X e o X chapéu aqui, eles são diferentes, mas esse uso da matriz com os autovetores é a melhor coisa que você pode fazer se você está reduzido a usar apenas funções lineares aí dentro. Mas a gente não quer ficar usando o PCA, as representações lineares. A gente quer usar redes neurais. E como que a gente vai fazer isso? Então, um autoencoder, ele consiste de 3 camadas. Tem a camada encoder, que é a rede neural em várias camadas. Vai ter o code, que está aqui no meio, eu vou chamar sempre de code aqui, que é a representação em baixa dimensionalidade. Às vezes também aparece como encoding, né, a codificação da entrada. E vai ter uma outra camada, um outro pedaço, um outro componente, que é o decoder, que é uma rede neural, que vai ser uma rede neural em várias camadas, né, não em uma só. Então, como que o componente encoder, eu devia ter escrito aqui componente, não camada, né? O componente encoder funciona. Ele comprime a entrada na representação do espaço latente, que é o code de dimensão reduzida. Essa entrada comprimida é uma versão muito distorcida da entrada original. Ela é muito distorcida. Se você olhar o code, o vetor code aqui, ele em geral não tem nada a ver com a entrada. Se você tenta, deixa eu tentar pegar esse code aqui, que são 3 números, e tentar ter uma ideia de qual que é a entrada. O único jeito de fazer isso seria você meio que voltar por essa rede aqui para recuperar a entrada. Ou então, fazer o contrário aqui, tentar recuperar a entrada de maneira aproximada. Pegar o code e passar por aqui, nessa rede aqui, forward nessa rede, de maneira a tentar recuperar aqui através do output. Então, a camada code que está aqui, ela vai representar a entrada comprimida num vetor de dimensão pequena, e ele vai ser um input do próximo componente, que é o decoder. Então, o decoder está aqui, ele decodifica a representação de volta para a dimensão original. Então, esse output aqui, ele tem a mesma dimensão, a mesma estrutura de dado que o input. E a saída decodificada, que é esse input, é uma reconstrução com perdas da entrada original. Se esse code aqui for muito pequeno, é muito difícil que esse output seja uma representação muito perfeita do input. Ela é reconstruída a partir dessa representação do espaço latente. Essa camada code, que está aqui no meio, né, ela também é chamada, às vezes, de gargalo, bottleneck. E é chamada de gargalo exatamente porque ela comprime, né? Ela pega a entrada, ela comprime muito isso que está aqui, e aí depois tenta recuperar e abrir aqui para a saída. Mas essa parte aqui é onde toda a entrada vai ser comprimida. Ela passa por esse gargalo aqui que a gente quer que seja o menor possível. Então, esse bottleneck, o code, ele vai ser útil se ele tiver muito menos neurônios do que a entrada e a saída. A rede encoder, essa primeira fase aqui, o primeiro componente, ela vai ter que descobrir ou aprender quais os aspectos da entrada X que são informações relevantes para representá-la. Informações, pedaços do vetor, sem os quais você não consegue recuperar ele direito do lado de cá. Então, ele tem que, de alguma maneira, ser mantido, ser guardado, às vezes de uma maneira complicada, né, misturando várias coisas, mas esse componente aqui tem que vir aqui para dentro do gargalo de alguma maneira. Por sua vez, a rede decoder ela vai ter que aprender como passar dessa codificação muito reduzida, muito simplificada, muito comprimida, como que ele vai descomprimir essa informação, voltando para um vetor de dimensão igual ao vetor de dimensão original e fazendo com que o output seja o mais próximo possível do input. Então, a gente tem aqui, no fundo, um trade-off que tem que ser equilibrado. A gente quer o máximo de compacidade, né, de compressão aqui no meio. Eu quero um bottleneck, um code que tenha a menor dimensão possível,
mas eu não quero reduzir tanto a ponto de perder a capacidade de representar aqui no final, ter uma versão parecida na saída ali com a entrada X. Então eu quero o máximo de fidelidade à entrada aqui na saída. Então esse trade-off do bottleneck é que a gente vai precisar equilibrar o máximo de capacidade de compressão na redução, na representação, com o máximo de fidelidade na saída. E são objetivos antagônicos. Quando você aumenta um, você quase certamente vai diminuir o outro. Isso pode acontecer em taxas diferentes, pode acontecer que a partir de um certo momento você já não consegue mais, quer dizer, a perda, né, o ganho aqui de aumentar cada um desses dois lados, ela pode ter ritmos diferentes dependendo do estado em que a gente está da rede, né? Então, por exemplo, veja aqui o que está acontecendo aqui do lado. Eu tô passando aqui de uma representação, o código que eu usei para essa imagem aqui é esse código aqui, pequenininho, tá? Que tem aqui, sei lá, 15, né? Mais ou menos 15 por 2, que é 30, dimensão 30. Agora aqui eu estou usando já um código bem maior, que tem mais ou menos 50 por 20. Então eu estou usando aqui um número muito maior, uma codificação, um vetor de dimensão bem maior do que esse daqui de cima. Então você vê que a reconstrução que você é capaz de obter aqui, ela é melhor do que a que você obteve aqui em cima, com essa imagem original. Mas o custo de obter essa reconstrução melhor é você precisar ter um código com um tamanho muito maior. Então, do mesmo jeito, se você está aqui com esse código e diminui a dimensão do código, você fala, não, eu quero fazer uma nova rede agora, mas eu quero aprender com um código bem menorzinho. Aí, possivelmente, você não vai reconstruir tão bem quanto você reconstruía antes. Vocês já devem imaginar que a gente vai ter que não tem uma resposta teórica que você pode ter de qual é o tamanho ideal para um exemplo. O único jeito vai ser experimentar com diferentes estruturas para tentar obter aquela que é satisfatória do ponto de vista de qualidade de reconstrução e tamanho do vetor do code. A gente vai ter que fazer isso empiricamente, né? Com os dados, em cada instanciação, em cada aplicação específica. Ok, isso aqui é o que eu falei anteriormente. Aqui só um exemplo rápido, que aparece essa linguagem algumas vezes, em alguns livros, em alguns materiais, de overcomplete ou subcomplete hidden layers. Em princípio, o code, que é aquele bottleneck, ele pode ter até uma dimensão maior do que a entrada. Pode, em princípio, você poderia se forçar e colocar aqui um code desse tamanho. A rede, nesse caso, ela vai ser tão rica, as redes que você vai criar, tanto de encoder quanto de decoder, que provavelmente vai haver um overfitting aos dados de entrada. Você vai ter uma rede com muita capacidade. Porque imagina que fosse uma rede assim, só com uma camada escondida, igual essa daqui, a gente tem só 4 vetores, um vetor de dimensão 4 na entrada, e você quer obter uma representação de rede que reproduza da melhor maneira possível aqui na saída esses 4 números de entrada. E você vai usar para isso esses 6 neurônios que estão aqui. É muito fácil. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar todos esses pesos que estão entrando aqui igual a 0, aqui também igual a 0. Esse peso que está aqui, ele vai ter essa entrada aqui, vai ter o peso de 1, essa aqui, e todas as demais que estão entrando aqui, o peso eu vou colocar 0. Para esse neurônio aqui, eu vou colocar ele igual a 1 para o peso que está associado aqui com essa conexão, com essa aresta, e todas as demais arestas aqui, as outras 3, eu vou colocar o peso de 0. Ou seja, eu estou criando aqui uma situação em que eu estou colocando nesses 4 neurônios do meio, simplesmente reproduzindo esses caras aqui. Esse neurônio aqui reproduz esse. Esse neurônio aqui reproduz esse dado de entrada. Esse neurônio reproduz esse dado de entrada, esse neurônio reproduz esse dado de entrada. O vício é 0 aqui para todo mundo. E o que eu faço aqui para a saída? Eu simplesmente propago de novo. Eu pego esse neurônio aqui e passo ele como uma cópia igual aqui para a saída. Ou seja, é um negócio ridículo. Eu não estou ganhando nenhuma representação menor, eu não estou aprendendo nada dos meus dados, eu estou simplesmente gastando bits aqui, escovando os bits para simplesmente reproduzir os dados de entrada aqui do mesmo jeito. Então,
Esse tipo de rede autoencoder, você pode até achar ele aqui ou ali, etc., mas não tem praticamente nenhuma relevância prática. O que interessa para a gente são os autoencoders undercomplete, aqueles em que você força a camada intermediária, a camada, pode ser que aqui, entre as duas, né, desculpe, aqui, ó, aqui, desculpe, tá? Aqui eu até poderia, talvez, colocar uma camada maior, até eu poderia fazer alguma coisa assim, mas, em geral, o que você vai ter que fazer é reduzir, de alguma maneira, a entrada até a saída aqui e depois amplificar ela de novo. Então, o que interessa para a gente são esses autoencoders aqui, que são chamados de undercomplete. Quando eu falar autoencoder, eu estou querendo dizer esse tipo de situação. Gente, eu estou indo muito devagar aqui. Então, vamos lá. Aqui, quais são as propriedades dos autoencoders? Eles são data specific, são específicos para os dados. Em geral, as redes que a gente vai aprender no dataset, elas vão ser capazes de compactar dados semelhantes aos do treinamento. Elas não vão ter muita capacidade de generalização. Então, por exemplo, vamos supor que a gente treina um autoencoder em imagens de rostos de pessoas, de rostos de pessoas. Essa estruturação, então pode ser que a gente consiga uma representação, uma codificação bem pequena aqui para os dados de rostos de pessoas. Pode ser que, se você passar fotos de árvores, você não consiga recuperar as fotos de árvores lá do outro lado do decoder, porque a rede foi treinada para imagens de rostos, então ela está muito associada com isso. Então, em geral, os autoencoders, eles são muito ligados ao tipo de dado que está associado no seu dataset. Ela é uma rede um sistema, né, lossy, quer dizer, um sistema que tem perdas, porque como a gente está fazendo um undercomplete aqui no meio, né, a gente está perdendo informação aqui na entrada, a gente não consegue recuperar ali na saída exatamente a mesma coisa. Então, as saídas, elas são degradadas em comparação com as entradas originais. E a outra propriedade é que os autoencoders, eles aprendem automaticamente com exemplos. A gente vai precisar especificar uma arquitetura para a rede, mas especificado isso, a gente treina a rede, é fácil treinar as instâncias especializadas do algoritmo, e eles vão ter um bom desempenho em um tipo específico de entrada. Então, se eu treinar com uma base grande de imagem de gato, eu vou conseguir codificar as imagens de gato muito bem, num vetor pequeno, e de maneira que, se você me der um vetor pequeno no futuro, eu simplesmente passo ele pelo decoder e vou ter, no final, uma imagem de gato parecida com o que era a imagem original, se é que tinha uma imagem original. E o ponto importante é que a gente não vai precisar de nenhuma engenharia de features aqui, né? Apenas os dados de treinamento apropriados. Você não vai precisar ficar estudando quais são exatamente as features relevantes para gerar, para representar os seus dados. Vão existir 4 hiperparâmetros para a gente definir os encoders. O primeiro deles é o tamanho do code, né? É o número de nós na camada code, naquela camada lá do meio, né? Essa camada aqui. Então, quanto menor for esse code, mais compactação a gente tem, mas provavelmente menos fidelidade na saída. A gente vai ter que experimentar um pouco para escolher um tamanho bacana aqui para esse code. A outra coisa que é um hiperparâmetro também é o número de camadas do encoder. Esse número de camadas aqui. Ele é arbitrário, você pode colocar o tipo de rede que você quiser. Você pode, inclusive, se a entrada for texto, você pode usar redes. Se a entrada for imagem, você pode usar redes convolucionais. Se a imagem for texto, a gente vai usar redes recorrentes. Então, depende aqui do tipo de aplicação que a gente está usando. Quantos nós a gente vai ter em cada camada? Também é arbitrário, mas a gente vai querer que esse número de nós aqui, por exemplo, nessa primeira camada, ela seja menor do que o input, depois na segunda camada seja menor ainda, etc., até terminar com esse code pequenininho. Pode ser até que em algumas ocasiões você queira aumentar aqui esse número de entrada, mas no frigir dos ovos, você vai ter que começar a diminuir para terminar aqui com esse code pequenininho. Ele tem que caminhar para esse gargalo aqui. É o bottleneck, né? Ele tem que caminhar para esse gargalo.
E depois você vai aumentar de novo a saída aqui, a estrutura da rede, ela tem que ser uma em que ela vai partir desse code pequenininho e vai ampliando isso até recuperar a saída, o output original, que vai ter uma dimensão maior. Então, a gente pode usar aqui nas redes, né, CNN ou RNN, tanto faz, e usualmente é comum, parecido com aquele problema do PCA que a gente viu, em que a rede, o encoder, vocês lembram, não sei se vocês lembram, era uma matriz só, num lado ela aparecia V, no outro lado ela aparecia V transposta. Era uma matriz V apenas para os dois casos, né? Então, vai ser, às vezes, comum que a gente use realmente uma versão, uma aqui espelhada em função da outra. É como se a gente passasse por aqui, e aí, pegando esse code, eu vou agora tentar voltar aqui. Então, essa camada aqui é meio que a versão espelhada dessa. O que vai significar isso? Que a matriz de pesos W, no nosso Deep Learning aqui, no meio do caminho, essa matriz de peso vai ser simplesmente uma matriz transposta do lado de cá. A mesma matriz, só que transposta. Vocês vão ver, a gente vai estudar depois essa estrutura direitinho. Mas, em geral, é comum que a gente faça isso daqui. A função de perda, ela depende dos dados de entrada, que lembra que são iguais, né, de certa maneira, aos dados de saída. Então, quais são as funções de perda para os autoencoders? Idealmente, a gente quer balancear um trade-off. Então, a função de perda... Para que serve uma função de perda? A função de perda serve para a gente achar, descobrir, aprender quais são os pesos da rede que você especificou aqui. Né? Quais são os pesos, no final das contas? Que você faz uma representação simbólica, você especifica isso aqui, mas você tem que achar quem são os pesos. Você vai usar backpropagation, etc., mas o backpropagation, o que ele tenta fazer é descobrir os pesos que minimizem alguma função objetivo, alguma função que representa o seu alvo, o que você quer, qual é o seu objetivo. O nosso objetivo é ter uma saída parecida com a entrada. Então, a nossa função de perda, eu quero que ela seja sensível a cada input para obter um bom output, uma boa reconstrução. Ao mesmo tempo, eu quero que ela seja insensível aos inputs para que o modelo simplesmente não memorize ou ajuste demais aos dados de treinamento. Essa aqui é o raciocínio que está por trás da gente pensar numa função de custo que seja uma soma de dois componentes. A soma L1, ela tenta respeitar o objetivo de ter uma distância pequena entre o x e o x recuperado. Ou seja, eu gostaria que, se o x for exatamente igual ao x recuperado, a qualidade da reconstrução seja zero. Aqui não devia ser qualidade, né? Devia ser distância da reconstrução, né? Zero. Então, o L1, ele mede o quão distante estão essas duas coisas. Quanto menor esse L1, melhor. Então, quanto mais esse L1 for grande, mais eu estou perdendo, porque o meu x está ficando grande em relação à distância entre o x e o x chapéu está grande. O L2 aparece aqui como uma tentativa de fazer com que eu não tenha overfitting. Então, o L2 vai ser a regularização para evitar esse overfitting aos dados do treino. Vamos nos concentrar primeiro no L1 e logo em seguida eu falo do L2 com mais detalhes. Então, primeiro, vamos relembrar aqui a notação. O que eu tenho aqui é uma rede neural. O φ aqui representa os pesos, os parâmetros da rede neural do encoder. E do lado de cá, o θ representa os parâmetros da rede neural do decoder. Geralmente essas coisas vão estar associadas se eu fizer uma rede espelhada em relação à outra, mas eu vou deixar aqui genérico, tá? Os dois, possivelmente são até duas redes distintas aqui. E aí, o que é o Z que está aparecendo aqui no meio? Esse Z, ele é a saída do encoder. É a saída aqui dessa rede, né? Então, o que você faz é pega a entrada, aplica a rede neural, aplica essa função G de todos os pesos da rede aqui. Essa é a saída final da rede lá, é uma composição de várias camadas da rede, né? Mas depende, então, desses pesos aqui, que são esse φ aqui, que é o peso... todos os pesos associados com essa rede em várias camadas que está aqui. Esse é o Z. E em seguida,
Você pega esse Z, passa pelo decoder, de maneira que o X chapéu que aparece aqui está X linha, né? Mas mira, o X chapéu, que é a reconstrução, ele é o resultado de aplicar a rede que tem pesos θ a essa função Z, a esse vetor Z, esse vetor codificado. É a saída do decoder. O que a gente quer? A gente quer, na nossa função de perda, que a distância entre o X e esse X chapéu seja pequena, seja bem pequena. Então, aqui eu tenho dois vetores, eles têm a mesma dimensão, porque eu recuperei a dimensão aqui do X, né, a partir de um vetor pequeno. Esse X chapéu, então, são dois vetores com a mesma dimensão, eu posso calcular a distância euclidiana entre eles. Calculada a distância euclidiana, eu quero que ela seja a menor possível. Bom, como que o backpropagation vai atuar aqui? Ele vai minimizar esse custo, mas ele vai minimizar o custo com relação a que parâmetros? Quer dizer, como assim? Ele quer que ele minimize isso aqui, mas ele vai minimizar o quê? Onde que estão os parâmetros na perda que está descrita aqui em cima? Bom, esses parâmetros eles estão escondidos aqui dentro do X-hatch, dentro do X-chapéu. Vamos lembrar aqui, o nosso X-chapéu, esse cara que está aqui na saída, ele é o resultado de aplicar essa rede no Z. Então, esse X-chapéu aqui é a mesma coisa que F θ de Z. É a saída da rede neural, da rede neural decoder, depois de aplicar ela no Z. Então, quando eu fizer o backpropagation, eu vou estar tentando trabalhar em cima desses vetores θ. Quais são os pesos da rede Fθ que fazem com que essa distância seja menor em média, né? Porque, na verdade, a função de perda deveria ser o valor esperado dessa quantidade aqui, quando eu escolher um X aleatório, né? Um X qualquer da minha base de dados. Bom, mas acontece que esse Z, por sua vez, esse cara que está aqui, ele não é um dado observado diretamente na minha base de dados. Esse Z que está aqui, ele foi criado, ele está aqui no meio. Ele é o resultado de aplicar essa rede GFI aqui, essa rede do encoder, ao dado original. Então, eu vou substituir esse Z que está aparecendo aqui pela função que é GFI aplicada em X. O Z, esse Z que está aqui, é a mesma coisa que GFI aplicada em X. Então, quando eu agora quiser aplicar o backpropagation para minimizar esse custo, se eu estiver olhando só para esse pedaço da função custo, o que eu estou fazendo é minimizando, tentando achar pesos θ e φ que façam com que essa distância aqui seja, em média, pequena. Então, está aqui a minha função de custo, né? Ela é basicamente tentar achar os pesos θ e φ que tornem essa coisa aqui pequena. Eu vou usar o backpropagation para achar esses pesos. Então, eu vou fazer a derivada dessa expressão aqui, lembrando que isso aqui tem uma fórmula, isso aqui também tem uma fórmula. Eu vou fazer a derivada em relação a cada um dos pesos que estão aqui no vetor θ, cada um dos pesos que estão no vetor φ, tentar fazer a derivada e encontrar, então, uma maneira de achar um ponto ótimo, um ponto em que essa função de custo seja mínima, em que a derivada dessa função em relação ao θ e φ seja igual a zero, o vetor gradiente seja igual a zero. Então, essa é a primeira componente aqui, o L1, que é a distância entre o X e o X chapéu. Mas, na verdade, a gente quer também fazer uma regularização, porque como tem muito experimentação aqui, a gente não sabe exatamente o tamanho desse vetor Z, a dimensão dele. Em vez de eu ficar experimentando com muitas diferentes redes aqui, diferentes tamanhos de redes, aí é um processo de experimentação que não tem fim, porque eu tenho que tentar gerar diferentes estruturas de arquitetura aqui, etc. Uma solução razoável é fazer o seguinte: faz uma rede um pouco maior do que você acha ou intui que vai ser o tamanho final da rede e joga aqui uma função de regularização que vai forçar a rede a ficar compacta, ficar esparsa, ficar menor do que ela precisa, menor do que ela foi especificada. Então, a gente evita um overfitting aqui, na prática, de maneira implícita, reduzindo a rede, além do L1,
que é essa expressão aqui que a gente acabou de ver, a gente escolhe, então, para o L2, existem algumas opções, e a mais popular delas, depois a gente, se der tempo, a gente fala de outras opções. Eu não quero gastar tempo demais no autoencoder, gente, que os outros tópicos são mais relevantes. Eu já estou preocupado, porque eu já estou chegando no fim dessa aula e ainda nem entrei com um exemplo, poxa. Então, para L2, a gente tem algumas opções. A mais popular é penalizar os fatores latentes muito grandes, forçando uma contração para zero. Olha só, o L2 que entra aqui é aquela constante, né, da penalização, que é um hiperparâmetro que a gente tem que tentar achar um valor razoável para ele, mas a gente faz, então, uma soma dos módulos, dos valores absolutos dos elementos que estão no coding, que estão aqui, desses elementos que fazem parte do Z. Então, aí é claro que esse Z aqui é função tá, que o Z é o φ θ, é o Gφ de x, né? Então tem aqui uma rede embutida, que os pesos de uma rede também embutida aqui. Então, o que a gente está fazendo é, com esse L2, se a gente estivesse olhando só para esse L2, o que a gente estaria tentando fazer é minimizar uma função que depende da soma das coordenadas de Z. Isso aqui vai ficar pequeno, essa coisa aqui, se eu conseguir reduzir esses Z's aqui para zero. Cada coordenada que eu reduzo para zero, eu diminuo essa soma. Então, o encoder, ele seleciona, quando a gente coloca esse L2 aqui, o que a gente está tentando fazer é pedir para o autoencoder selecionar para a gente só alguns nós no code para representar a entrada. Então, se você colocar aqui um vetor de dimensão 100 para o Z, o que você vai fazer ao colocar o L2 ali é permitir que o autoencoder tente descobrir que, em vez de 100, na verdade, basta 30. Basta 30 coordenadas aqui para o Z para ele funcionar. Essa penalidade que a gente está usando aqui, ela é assim, um pouco diferente das penalidades L2 e L1 que você deve ter visto anteriormente com o Flávio e com o Pedro. Porque anteriormente, o L2 e o L1, ele era usado diretamente nos pesos. Vocês lembram? Você fazia aqui uma soma, por exemplo, você faria uma soma do peso φ aqui, ou do peso W. Então, vocês fazem uma soma do módulo dos pesos W aqui, era uma das funções de regularização. Aqui não. Aqui o que a gente está fazendo é somando aqui os valores Z's da camada code, que por sua vez são função dos pesos, mas não o peso diretamente. Então é uma pequena diferença, mas eu não quero gastar muito tempo. Então aqui, olha, esse Z que está entrando aqui, ele na verdade, né, essa soma aqui, que é o módulo na norma L1 do vetor Z, é a mesma coisa que a norma desse vetor aqui, que é o resultado da aplicação. Então, quando você estiver calculando o backpropagation, quando você estiver fazendo a derivada em relação aos parâmetros da rede, você vai estar fazendo a derivada desse pedaço aqui também, da função de perda. Você vai estar procurando os valores φ que tornam esse pedaço pequeno também, na verdade, equilibrando aqui o L1 e o L2. E o parâmetro θ do decoder, ele não entra aqui nesse L2, não? Na verdade, como na maioria das vezes o decoder é uma versão simétrica da encoder, uma versão espelhada do encoder, ao mexer aqui no φ, você também está mexendo automaticamente no θ também. Então é isso. A função de perda que a gente, em geral, usa é essa daqui. Eu vou ver, vocês vão ver no código, alguns exemplos em que a gente vai usar só essa primeira função de perda aqui, depois a gente acrescenta uma penalização e vamos ver o que aparece de resultado. Para construir um autoencoder, então, a gente precisa de 3 coisas. Uma função de codificação, ou seja, especificar a arquitetura de uma rede neural que vai codificar o encoder. Uma função de decodificação, outra rede neural, geralmente simétrica ou espelhada em relação à anterior, e uma função de perda a ser minimizada. Existem outras opções, além das que a gente mencionamos aqui, a gente deve ver algumas nos exemplos, se der tempo. Vamos rodar o backpropagation para obter os pesos das duas redes, encoder e decoder, que minimizam a função de perda, e é isso, não tem mais nada. Vamos ver um exemplo.
e você vai reproduzir esse exemplo na sua sessão prática, na lista de exercícios, e a gente vai ver ela também na próxima aula com mais cuidado. O código provavelmente não é exatamente igual a esse aqui, não, gente. Eu não tive tempo de editar aqui esses arquivos, eu estou usando o Keras aqui, eu peguei isso aqui da página antiga de código do Keras, e ele já tem essa versão 2, como eu falei, mas na verdade eu só descobri a versão 2 do livro e do Keras agora que eu fui preparar as aulas. Então, vocês desculpem aqui, esse slide deve estar um pouco desatualizado em relação ao que a aula prática que a gente vai ver. Mas a modificação é pequena, tá? É um pedacinho ou outro só. A maioria das coisas continua tudo igual. Então, vamos ver um exemplo com o MNIST nesse restinho de aula que a gente tem aqui, esses 20 minutos de aula. A aula termina 11h05 ou 11h10, hein, gente? Estou esquecendo. 11h05, né? Me parece que é 11h05. 11h05, então 15 minutos só, menos de 15 minutos já. Então, aqui estão imagens dos dígitos manuscritos. Todo mundo conhece o MNIST, né, gente? Vocês viram o MNIST, não já? Sim. Né? Nessa altura do curso, se você não viu, tem algo errado com o nosso curso. Né? Então, a gente não quer fazer classificação. Geralmente, a aplicação é para você tentar pegar a imagem e simplesmente obter a classificação aqui. Não é isso que eu quero. O que eu quero fazer é criar um autoencoder, ou seja, uma codificação dessas imagens representadas aqui por dígitos, uma representação que tenha um número menor de dimensões do que os 784 pixels. Como se eu, de alguma forma, não soubesse essa classificação aqui, esse label. Tá? Então, no fundo, você poderia até pensar assim, será que você pode reduzir esses 784 a um código, a dimensão 1? A dimensão 1 aqui, com um vetor de dimensão 1? Quer dizer, só o próprio label, 0, 1, 2, 3, se eu te falar 6, você recupera para mim esse cara que está aqui? Bom, não vamos chegar numa coisa tão exagerada. Vamos tentar diminuir e representar esses números que estão aqui com um vetorzinho, talvez de dimensão 2 ou 3, pequenininho, então bem pequeno, né? Então, de 784, baixar só para 2 ou 3 números, e de tal maneira que, se você me der esses 3 números, eu consigo recriar, e claro, os pesos do decoder, né? Eu consigo recriar essa imagem aqui, as imagens que estão aqui. Então, vamos lá. Eu vou usar uma única camada escondida, com 32 unidades. Então, a primeira rede que eu vou fazer aqui é uma rede rasa, bem rasa, não tem nada de deep nela, é shallow. E é uma rede fully connected. Não estou fazendo CNN aqui. Depois a gente vê CNN. Vou fazer uma ativação ReLU. Tá? Então, acaba sendo, no fundo, vai acabar sendo meio similar a um PCA simples, porque a ReLU é meio semilinear, e como a gente está fazendo uma única camada, assim, não vai ficar muito diferente de um PCA, não. É isso que eu estou querendo dizer. E a gente não vai usar regularização na função de custo, não. Vamos só usar o custo normal. Então tá aqui, ó. A ideia é essa daqui. Eu vou ter um vetor de input aqui com 784 dimensões, que é a imagem colapsada num vetor, né? Aí vai passar no encoder, que é uma única camada, criando um vetor aqui de dimensão 32. Então não é 3, não. Eu estou usando 32 dimensões. E aí faço uma ativação ReLU e passo aqui pelo decoder, aliás, a ativação ReLU aqui, né, também, desculpe, para criar aqui esses Zs, e aí passo aqui de novo pela imagem espelhada para recuperar o meu vetor de saída aqui, a partir dos Zs. Aqui está o código, não vou detalhar aqui não, gente, que é como eu falei, eu vou explicar bem como é que funciona o Keras na próxima aula, e aí a gente vai voltar nesse exemplo aqui na próxima aula. E aí é importante porque a gente vai continuar usando Keras para o Variational Autoencoder, para o GAN, etc. Eu vou fazer tudo no ambiente Keras aqui, então vou gastar um tempinho na próxima aula falando sobre isso, mesmo que para muitas pessoas seja muito tedioso. Os resultados aqui, estão aqui os resultados, então, de usar essa situação simples. A linha superior a gente tem os dígitos originais, na linha inferior eu estou aqui com os dígitos reconstruídos. Esses dígitos originais, eles não foram usados no treinamento, tá? Fazem parte dos dados de teste. Então, eu otimizei as duas redes lá,
aqui a rede é idêntica, que a entrada e a saída é espelhada aqui. Eu estou usando, então, essa rede fully connected aqui, e a saída aqui, então eu otimizei os pesos aqui para que eu consiga o máximo de fidelidade aqui na saída em relação à entrada, e o meu resultado, quando eu apliquei os dados de teste, é isso que está aqui. O que vocês podem ver é que a gente está perdendo, eu falei aqui apenas um pouco de detalhes, aí esse um pouco aqui vai por conta da subjetividade de cada pessoa, né? Por exemplo, a gente tem realmente alguns dígitos aqui que estão muito bem recuperados, né? O 1, o 7, o 2, estão bem recuperados, né? Mesmo o 0, mas existe um certo blur aqui, né? Como é que chama isso? Blur em inglês, português tá um pouco difuso. Fora de foco. Borrado, né? Borrado aqui, né? Tá um pouco borrado, um pouco fora de foco aqui. O 4, por exemplo, né? Tá meio desfocado. E alguns não tão legais, né? O 9, por exemplo, não ficou tão legal. O 5 também, que já era um dígito meio ruim, né? Não está parecendo muito um 5 aqui, né? Então, esse aqui já é um exemplo meio esquisito de 5, e ele também não fez um trabalho tão bom para recuperar, porque provavelmente na base de dados não tem tantos exemplos no treinamento de 5 parecidos com esse aqui. Esse cara aqui escreveu um 5 muito porco, né? Mas, bom, vamos adicionar agora uma restrição de esparsidade. Eu vou tornar a representação esparsa acrescentando uma penalização. Vou continuar com a mesma arquitetura e lá no Keras a gente vai vai simplesmente adicionar aqui um elemento, a gente vê no código com detalhes na próxima aula. Então, a recuperação, se você olhar, não ficou tão diferente do que a gente fez antes. Então, não parece que o problema que a gente está tendo aqui é um problema causado por um overfitting ou algo similar. Não é, não. Está tendo uma perda mesmo de reconstrução que a regularização não consegue ajustar tanto. Se a gente olhar os pesos que foram usados, ao usar a regularização, realmente ele acabou comprimindo bastante. Vocês lembram que a regularização que a gente está usando é aquela que soma, né, os Zs, ela, ao fazer com que os Zs sejam pequenos, ela acaba fazendo com que os pesos também sejam pequenos. E implicitamente a gente faz isso, não diretamente, mas aqui está, então, o modelo padrão, que é a linha azul, e aqui os pesos reduzidos ao usar a regularização. Mas o resultado não foi tão melhor assim no caso da recuperação. E se a gente aumentar o número de camadas? A gente vai ver como fazer isso, como especificar um modelo com mais camadas no Keras, é muito fácil, e é por isso que eu gosto demais de usar o Keras. Aliás, eu sou muito todas essas plataformas, eu escolho uma, vou usando até o momento em que não dá mais, aí eu passo para outra. Eu não sou esperto igual o Flávio, o Pedro, o Jefferson, meus outros colegas aqui, não. Eu fico mais lendo do que programando, eu acho. Então, com mais camadas ocultas, o que a gente vai conseguir fazer? A gente ficou com uma situação melhor, mas ainda, né, estou usando aqueles mesmos dígitos para comparação, não é assim, você continua com o 9 muito vagabundo, o 5 também muito mequetrefe, o 0 está meio borrado ainda. Se você olhar com bastante, talvez com um pouco mais de boa vontade do que eu estou tendo aqui, você vai ver que a recuperação parece um pouco melhor, principalmente quando você vai lá e olha para os números, né? A perda, né, o valor da perda e tal, ela ficou um pouco melhor quando a gente aumentou aqui a capacidade da rede. Mas vocês lembram, o que a gente está usando aqui, tudo são redes densas, tudo fully connected. Eu estou só criando mais camadas aqui, mas é fully connected. Mas as entradas são imagens, né? Então faz sentido a gente tentar usar redes convolucionais, como tanto no codificador quanto no decodificador. Então, vamos aplicar isso nos autoencoders, vamos aplicar isso às imagens autoencoders aplicados às imagens, então, são sempre convolucionais. Eles vão funcionar melhor. A gente vai implementar vamos fazer aqui uma pilha de camadas com VD2, com max pooling, e no decoder eu vou fazer a mesma coisa, e a loss vai ser inicialmente sem penalização, e aí, aqui o código que a gente lê na aula que vem,
E aí a perda, aqui eu não coloquei os números na anterior, mas se a gente vai ver na aula que vem, se a gente acompanhar o valor da perda, né, a partir dos epoques aqui, das épocas, a gente vê que a perda acabou sendo menor do que a perda que a gente tem se você usar os métodos anteriores. A gente, em vez de usar só o code, né, no meio, o bottleneck com uma dimensão 32, eu estou usando aqui uma rede que no meio do caminho ela tem dimensão 128, lá no bottleneck dela. Mas ela deu uma recuperação um pouco melhor. Vocês veem que ainda, para os dígitos que são meio esquisitos, né, eu continuo não conseguindo ter uma recuperação tão boa. Aqui uma das razões é que os dígitos, eles não são... esses dígitos, eles são esquisitos, né? É um 9 que é inclinado esse cara aqui, em vez dele ser um pauzinho em pé aqui. O 5 também é muito mal desenhado, é um negócio esquisitésimo que esse 5. E a imagem original já é meio borrada também. Então, aqui é difícil a gente conseguir fazer uma coisa muito melhor do que isso que a gente está fazendo. Deixa eu apresentar um exemplo aqui, para esses minutos finais, deixa eu ver se eu ainda tenho. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, esse exemplo aqui é tão bacana desse cara, uns slides que eu achei aí desse cara, Steven Flores, e que ele acaba reduzindo aqui, usando no final um code só com 2 dimensões aqui, é bem bacana, tudo com fully connected aqui no MNIST. Mas a gente vê isso na aula que vem, são uns slides legais que especificam. Então, na aula que vem, eu vou fazer o seguinte, em vez de voltar aqui nesse slide, eu vou abrir um pouco o Keras, discutir um pouco o Keras, rodar alguma coisa lá, um código ou outro, etc. E depois a gente volta aqui para terminar com um pouquinho mais de explicação desse exemplo que eu acho muito legal, que vem aqui do Steven Flores, e depois algumas aplicações mais interessantes, como, por exemplo, tirar a marca d'água de imagens aqui, uma das aplicações que são ainda usadas até hoje. Autoencoders são usados para esse tipo de aplicação, para esse tipo de tarefa aqui. E a gente vai ver talvez algumas outras poucas aplicações aqui, colorir imagem, etc. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente termina esse tópico aqui de autoencoder, do jeito que está indo. Eu gostaria de já entrar um pouquinho em variation no autoencoder, mas não sei se vai dar tempo não, porque eu me atrasei aqui nessa aula. Então é isso. Não sei se tem alguma questão, alguma pergunta. Professor, você acha que vai ser necessário alguma aula extra, para isso nesse módulo? Olha, Frederico, né? Frederico, eu espero que não, porque eu tô apertadíssimo, cara. Eu me aposentei da UFMG, mas eu nunca trabalhei tanto quanto agora. Eu trabalho todo dia, de 8 da manhã até 8 da noite, inclusive nos fins de semana, porque além de estar orientando aqui, dando esse curso, dando um curso, fazendo consultoria para Uzi Minas, fazendo consultoria na Petrobras, e agora fazendo consultoria para a Log, e estou trabalhando numa empresa americana, de meio-dia até 8 horas da noite, full time lá com o pessoal da ESRI, a empresa de Sistema Geográfico de Informação. Então, não pode ter aula extra não, cara. Entendi. Não é porque você tinha falado a questão do conteúdo e tudo mais, assim, que tinha que chegar em algum lugar. Não, mas nós vamos chegar. Deus é grande. Ok. Acredite, tenha fé. Amém. Ok, pessoal, mais alguma coisa? Bom, se não, então a gente se vê na quinta-feira, nesse mesmo horário aí, tá bom? Até mais, professor. Até quinta. Tchau para vocês. Abraço, até mais. Tchau, professor. Obrigado.